Olá, eu sou Rodrigo Vinícius Cardinal. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes de você saber antes de iniciar os atendimentos. Então vamos lá. Bom, primeiramente vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou neuropsicólogo, atuo em diferentes locais, sobre diferentes demandas, trabalho na APAE de Ponta Grossa, trabalho na APAE de Ipiranga, atendo também em clínicas particular, atendo fazendo avaliações de TDAH, de TEA, e assim, desde crianças até adultos, idosos, eu sempre estou nesse meio assim, trabalhando através da neuropsicologia. Então, falando um pouquinho sobre a minha linha de trabalho, o que eu vou estar trabalhando nos atendimentos, o que a gente vai estar realizando. A gente vai trabalhar diversos aspectos cognitivos, desde questão de atenção, memória, raciocínio lógico, compreensão verbal, emoções e também questões do comportamento. Sobre os atendimentos, coisas que você precisa saber. Bom, o atendimento é um espaço que você pode falar o que você quiser, da forma como você quiser. É um espaço seu, você tem que se sentir livre para estar falando, à vontade, confortável para estar nesse espaço. Nesse espaço ocorre o sigilo terapêutico. E o que é isso? É estabelecido no Código de Ética, é uma conduta estabelecida no Código de Ética do psicólogo, que diz que o psicólogo deve manter o sigilo sobre tudo aquilo que é falado. Tudo que a pessoa fala é fechado ali, acaba ali, se encerra ali. O psicólogo não vai sair comentando com a secretária, com a vizinha, postar no Facebook, nada disso. O que você falou pro psicólogo fica somente entre você e o psicólogo, exceto em um caso, quando há risco ou ameaça à vida do paciente ou de terceiros. Daí esse sigilo terapêutico pode ser quebrado. Mas caso contrário, tudo que você fala na sessão, no atendimento com o psicólogo, fica entre você e ele. Ele não vai e não pode comentar com outras pessoas. Inclusive, o que a criança comenta com o psicólogo não pode comentar com o pai. Ele pode ali dar as observações dele, falar um pouquinho sobre o que ele percebe da criança, mas nunca falar diretamente, olha, o seu filho me disse isso. Ou melhor, falar, por exemplo, de você para outra pessoa, fulano me falou isso, me contou isso. Não, isso não pode. E também nos atendimentos não será feito julgamento de valor, críticas a você e coisas do tipo, certo? Sobre atendimento online, fazer um parênteses aqui e falar sobre atendimento online. Ele é realizado por videochamada, a gente combina antes, e é importante que o paciente confirme e avise caso ele precise faltar ou caso ele não possa comparecer ao atendimento, certo? Mesmo sendo online. Outra coisa, para realizar o atendimento online é importante que você tenha um local adequado, e quando eu falo de local adequado, é um local iluminado, um local que tenha privacidade, um local em que você possa falar tranquilamente sem temer que a outra pessoa escute, certo? Esse é um ambiente sem ruídos, né, sem muito barulho externo para te atrapalhar, sem televisão ligada. Tudo isso é importantíssimo para que o atendimento online seja da melhor forma. Outra coisa é você ter uma boa conexão de internet. Às vezes a pessoa não tem uma boa internet e daí não tem como realizar o atendimento online, porque vai ficar travando, vai ficar caindo. Então é recomendável que você tenha esse ambiente adequado e também que você tenha uma boa conexão de internet. Vamos falar sobre o primeiro atendimento. O primeiro atendimento é aquele primeiro contato entre o terapeuta e o paciente. Nesse momento, o terapeuta vai se apresentar, falar sobre quem ele é, como são os atendimentos, e ele também vai convidar o paciente para realizar uma breve entrevista. Nessa entrevista, vai buscar entender um pouco mais sobre como que é o dia a dia dessa pessoa, o que está trazendo ela para os atendimentos, quais são os objetivos, as dificuldades que ela tem. Tudo isso a gente vai conversar nesse primeiro atendimento, certo? E depois, como que são realizados os atendimentos? Os demais atendimentos são realizados da seguinte forma: tem um momento de abertura do atendimento, tem um momento de desenvolvimento da sessão, que é o meio da sessão, tem um momento do feedback do terapeuta, que também é o feedback do paciente, esses dois momentos ali dentro do feedback, e por final temos o fechamento. Vamos falar sobre a abertura. O que acontece na abertura? É o momento inicial do atendimento, certo? Então vai ser perguntado sobre a semana do paciente. O terapeuta também vai estar falando, convidando o paciente para que ele possa iniciar aquele atendimento. Eu, por exemplo, normalmente pergunto, fulano, como que você gostaria de iniciar hoje? Do que você quer falar hoje? Porque às vezes aconteceu uma coisa na semana da pessoa e ela quer comentar, às vezes teve uma briga, um pesadelo que ela teve, uma dificuldade ou uma lembrança da infância. Então a pessoa que vai direcionar o que vai ser falado naquele atendimento, naquela sessão. Certo? Caso o paciente não saiba ou não se sinta confortável para isso, eu, como terapeuta, vou buscar ajudar ele a entender o que foi importante para ele na semana, o que a gente pode estar conversando. O que acontece nesse momento é que muitas vezes a pessoa acha assim, mas isso aqui nem tem tanta importância, mas isso aqui é algo que não precisa falar, não é importante, não é relevante. E muitas vezes é.
muitas vezes um pensamento que ela teve tem a ver com uma situação que ela já vivenciou, com uma dificuldade que ela ainda tem. A gente vai buscar, durante a abertura, entender o que a gente vai trabalhar nesse atendimento, sobre o que a gente vai estar falando. Depois tem o desenvolvimento da sessão. Quando as coisas começam a se desenrolar, a gente começa a explorar mais do tema, a entender melhor aquilo que foi falado no início. Esse é um momento muito importante, para que a pessoa reflita, para que a pessoa se escute, para que a pessoa tenha mais consciência sobre aquilo que a gente está conversando. Esse é um momento importantíssimo, é o meio da sessão, certo? Depois, já para o finalzinho, tem o feedback. Nesse momento, o terapeuta vai estar perguntando para o paciente, por exemplo, como que ele se sentiu falando sobre aquilo, quais são as impressões que ele teve ao falar daquele assunto, né? Se foi difícil para ele, se foi tranquilo, o que trouxe de lembrança para ele, ou como é que ele enxerga isso hoje. Todas essas questões vão ser trabalhadas ali no feedback da sessão, já próximo do fechamento. E nesse momento, o terapeuta também vai falar um pouquinho sobre as impressões dele. Vai dar o parecer dele ali, diante do que foi falado, diante de como o paciente se sentiu, muitas vezes esclarecer dúvidas que o paciente tenha. Esse é um momento importantíssimo também, depois que já aconteceu a sessão, no finalzinho dela, a gente separa esse momento para estar conversando um pouco mais sobre o que aconteceu no atendimento. E por final, a gente tem o fechamento da sessão, que não é só o final, mas também é o final do atendimento. No fechamento, a gente faz uma síntese do que já foi conversado, inclusive dos feedbacks, certo? É um momento em que a gente reafirma tudo que foi combinado, tudo que foi discutido durante o atendimento. E também é um momento em que a gente reagenda, começa a marcar o próximo atendimento. Olha, próxima semana, esse mesmo dia, essa mesma hora, você vai poder comparecer, tá tudo certo. E a gente deixa tudo certinho para a próxima semana. Se você tiver mais alguma dúvida, ficou alguma coisa assim, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu ainda tenho dúvida, você pode estar colocando aqui nos comentários ou me enviando uma mensagem por WhatsApp que eu vou estar te respondendo para que você não tenha nenhuma dúvida, para que você possa ir para esse primeiro atendimento bem tranquilo, bem consciente do que a gente está fazendo, como é que vai ser os atendimentos, certo? Porque isso é importantíssimo. Quando a gente entende o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo, isso faz completa diferença. Então, o objetivo desse vídeo é esse, é que você tenha um melhor entendimento sobre como são os atendimentos, o que você precisa fazer, e tudo isso vai contribuir muito para o bom andamento da terapia, tá bom? Agradeço do teu tempo, da tua disposição de estar assistindo esse vídeo. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, me manda mensagem no WhatsApp que eu vou estar respondendo, certinho? Então tá bom, muito obrigado e até a próxima.